Olá, aqui é a Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica técnica, como não surtar na produção do seu podcast. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo chega em algum momento da produção do seu próprio programa, que é: como eu não vou surtar com tanto de coisa que eu tenho para fazer? E não existe mágica, gente, não existe uma fórmula pronta para você. Eu ando falando bastante aqui nos episódios do Estúdio 31, nesse especial 20 anos do podcast no Brasil, e é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu dou curso, que eu dou workshop ou que eu converso. Colegas também podcasters, onde a gente troca figurinha, seja em grupo, seja em conversas privadas. E um passo fundamental é que você precisa sim ter um planejamento. E nesse planejamento não entra apenas as pautas, os temas que você vai fazer, mas você também tem que ter noção do tempo que você vai demorar para produzir aquele programa, e você também tem que ter clareza na periodicidade de produção e publicação. Podcasts semanais, como eu também comentei alguns episódios atrás, ainda são a preferência dos podcasters brasileiros, mas você manter um podcast semanal é muito trabalhoso, porque demanda muito tempo, muita energia, e você vai precisar de uma segunda coisa para não surtar na produção do seu programa. Você vai precisar ter uma equipe. Seja uma equipe de apresentadores, seja uma equipe de edição, seja uma equipe de pós-produção. Não dá para você fazer um podcast onde você terá mais pessoas na mesa conversando, debatendo com você, se você não tiver uma equipe bem organizada, que entenda como esse podcast é importante, para onde está indo, quando tem que sair e como é o fluxo de trabalho. Porque imprevistos vão acontecer. E quando esses imprevistos acontecerem, você não vai precisar se desesperar. Afinal, você tem uma equipe e você tem um planejamento. E sim, as coisas vão às vezes escorregar pelas suas mãos, as coisas às vezes vão ficar pesadas, e é por isso que você tem que também ter bastante calma e entender que imprevistos acontecem e que tá tudo bem. Essa dica é muito curtinha, eu sei, mas para não falar que eu não falei das flores, você também deve colocar aí no seu planejamento mensal a prática de analisar a estatística. Você não pode esquecer de pensar a cada 6 meses aí de como o seu programa está indo, se a sua audiência está gostando, se você quer fazer com que esse projeto cresça e se mantenha, e quais os caminhos para isso. Vai ser através de um crowdfunding, vai ser através de venda de espaço no seu podcast para empresas e parceiros, o que você quer fazer com o seu programa. Tem muita oportunidade por aí, mas você tem que ter constância na produção e na publicação para você se destacar nesse mar da podosfera brasileira. Mesmo que seu podcast seja independente, mesmo que a audiência seja pequena, mesmo que você tenha apenas 30, 40, 100, 200 ouvintes, não importa. No fim das contas, quando você olha num ano todo, você tem a dimensão real do quanto o seu podcast é grande e impacta na vida das pessoas. E é isso que você tem que ter em mente quando você estiver organizando tudo para não surtar na produção. E eu trago aqui um outro ponto. Se você criou seu podcast, provavelmente você tinha sim um objetivo, mesmo que ele não fosse muito claro. E ter uma equipe, se esse programa não foi construído coletivamente, pode trazer alguma dificuldade aí de relação entre você e as outras pessoas, porque cada um tá partindo de um lugar, cada um tá partindo da sua própria vida e expectativas com o podcast. Então entenda as pessoas e sempre tenha uma comunicação muito clara sobre o que está acontecendo e para onde a gente está indo. Então, eu te desejo aí uma excelente noite, um excelente dia. Eu te aguardo amanhã em mais um episódio aqui do Estúdio 31 e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.